Olá, meus caros padawans, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Ricardo, no canal Mais Exatas, o meu, o seu, o nosso canal de exatas no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre cinemática, Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Tudo bem? Há muitos exercícios que nós vamos resolver, tá? Eu diria a maioria, inclusive as unidades de medida que nós usamos nos nossos exercícios, eles são baseados no SI, pessoal. Então, gente, é importante nós sabermos de onde veio e como trabalhar com essas unidades, tá? Para que nós termos exercícios resolvidos de uma maneira prática, elegante e, acima de tudo, correta. Tá, de onde surgiu o SI, afinal de contas, pessoal? O SI surgiu da necessidade de padronizar unidades de medida. Como assim, professor Ricardo? Padronizar? Sim, meus caros padawans, padronizar. O que acontecia até então? Nós tínhamos diversas regiões no nosso planeta. Cada região ela tinha uma maneira de efetuar suas medidas, algumas utilizando o pé, outras utilizando o palmo, outras o polegar, outras o braço e outras ainda que a gente nem imagina como que o cara começou a fazer aquilo, né? E isso complicava a gente, tanto as relações comerciais quanto científicas, tá? Por quê? Eu realizava uma medida onde eu estava, eu ia levar essas informações para outro lugar, tá? E o que acontecia? Era de outra maneira que se procedia com essas medições, e isso causava muita confusão. Então surgiu a necessidade de padronizar isso, tá? A primeira tentativa de padronização ocorreu em 1789 e foi criado pela Academia de Ciências da França e era chamado então de Sistema Métrico Decimal, que ele era baseado em unidades não arbitrárias. Como assim não arbitrárias? Simples, gente. Uma unidade de medida ela tem que ter duas características básicas. Ela tem que ser acessível e reprodutível. Como assim acessível? Onde eu estiver, eu tenho que ter condições de é, ter acesso de maneira fácil a esse sistema, tá? E tem que ser reprodutivo. Eu tenho que conseguir reproduzir de maneira fácil essa medida, essa forma de medir, tudo bem? O sistema métrico, gente, ele foi baseado originalmente em comprimento, massa e volume, tá? A unidade de comprimento, pessoal, é o metro. Vamos ver como que o metro foi idealizado, tá? O comprimento, na unidade de comprimento, o metro, ela foi originalmente pensada como 1 sobre 40 milhões de um meridiano terrestre. O que isso quer dizer? Eu peguei o meridiano terrestre, eu dividi ele em 40 milhões de partes e cada parte correspondia a 1 metro, tá? Esse tamanho, chamado de metro, ele foi idealizado de uma maneira física através de uma placa de platina iridiada, tá? Conhecida como metro de gaveta, que era uma barra dessa daqui, tá bom? E ela tem 1 metro. É como a gente já disse antes, né? Foi meio óbvio, mas essa que era a ideia, tá? Só que, gente, esse método de reproduzir o metro foi meio complicado. Por quê? Porque eu tinha que fazer várias cópias do metro e espalhar pelos lugares onde foi aceito o sistema métrico decimal, tá bom? E nem sempre, nem sempre não, tá? Era um método confiável, só que o problema é que com o passar dos anos, essa platina ela poderia sofrer alterações, o que ia complicar a nossa vida, tá? Aí vocês vão falar para mim assim, ah, professor Ricardo, mas se o negócio deu uma diminuidinha assim, pequenininha, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Só que quando eu estou falando em medidas de átomos, tá? Aí, gente, tem uma diferença e essa diferença pode ser complicada, tá bom? Então, gente, surgiu a necessidade de aperfeiçoar-se esse método de medida, tá? Do comprimento. Hoje, gente, o metro é definido como o intervalo que a luz percorre durante 1 segundo, tá? Se eu piscar uma lanterna durante 1 segundo, aquele tanto que a luz percorreu é 1 metro, tudo bem? Vocês vão falar para mim assim, ah, mas isso aí não é muito fácil de reproduzir. Gente, para nós aqui, meros mortais, que estamos trabalhando em situações concretas, reais do dia a dia,
não é assim muito fácil, gente, mas de reproduzir o método, mas em laboratório é, tá? E quando nós vamos fazer medidas muito precisas, fora no laboratório não faz muito sentido, tá bom? Ótimo. Massa, gente. A massa ela é muito interessante, pessoal. Essa aqui, gente, tá? Deixa eu pegar minha ponteirinha aqui, ó. Aqui, gente, vocês estão vendo ah, um cubo, tá? Um cubo não, um cilindro de platina iridiada que representa massa, tudo bem? Ela também, gente, ela foi idealizada assim teoricamente e essa massa, esse cubinho de massa, ele é uma representação física da unidade de massa, tudo bem? Originalmente, gente, a grama, tá? A unidade que nós utilizamos no Sistema Internacional de Unidades para massa é o quilograma, tá? Seria 1000 desses daqui, tudo bem? Beleza? E a ideia de um grama, ele era o que, gente? Um decímetro cúbico de água a uma temperatura de 4,44 graus centígrados, tá bom? Hoje, gente, a definição de massa mudou, ela está diferente. Hoje a massa, gente, ela é definida a partir da constante de Planck, que é igual a esse número grandão aqui, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Para nós, o que é importante saber sobre a massa, pessoal? A unidade de massa é o quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas, tá? Isso que é importante para a gente saber, ok? O tempo, gente, o tempo é importantíssimo saber medir tempo, pessoal, muito importante, tá? Aqui, gente, eu vou dar, é só uma informação histórica, tá? O ser humano, ele sempre teve a necessidade de medir tempo. A passagem do tempo, gente, é importante para o ser humano. Stonehenge, vocês conhecem aquele círculo de pedra que alguns falam que é para alienígenas comunicarem com a gente, outros falam que é portal para outras dimensões. Até onde nós sabemos, pessoal, assim, fonte fidedigna, tá? Stonehenge era um calendário de estações do ano, tá? Como que ele funciona, como ele procedia, não sei dizer para vocês, tá? Porque aí já vai entrar nas teorias da conspiração e não é o objetivo nosso aqui, tá bom? Mas desde a pré-história, o ser humano tem a necessidade de medir a passagem do tempo, tá? Alguns mosteiros eles faziam o que, gente, para poder medir o tempo? Porque era importante eles saberem a horário de fazer as orações e afins. Eles tinham relógios de água, tá? Eles tinham relógios com a luz de vela, só que isso provocava alguns incêndios e um incêndio nunca é uma coisa legal. E por aí vai, tá? Esse aqui, gente, que nós temos na imagem aqui, é um relógio solar, tá? Que também foi uma tentativa de marcar a passagem do tempo, tá bom? O tempo para a gente, pessoal, no SI, surgiu como um sistema métrico decimal e depois evoluiu para SI, tá bom? No SI, pessoal, como que a gente definiu o tempo? Como segundo, tá bom? Um segundo, ele é o que, pessoal? Nós pegamos um dia solar, tá bom? E dividimos em 86.400 partes. Cada parte eu chamei de um segundo, tá bom? Hoje, gente, mudou a forma como eu meço o tempo. Porque como que foi feito isso aqui, gente? Eu peguei um dia solar médio, ou seja, eu peguei vários dias, somei o tempo que ele levou para passar, tirei uma média, isso era um dia solar médio. E a partir daí eu fiz esse cálculo, eu não, tá? Esse cálculo aqui para saber quanto que vale um segundo. Só que, gente, também não tem a precisão que eu preciso, tá bom? Então, gente, como que foi definido atualmente? O segundo ele é definido como 9.199.631.777 transições hiperfinas de um átomo de césio, tá? Isso aqui, gente, é super fácil de reproduzir no laboratório. Na sua casa não, tá? Não tenta arrumar césio para poder reproduzir o segundo na sua casa, porque não vai dar certo. Vai todo mundo ficar meio verde, vai todo mundo morrer de radiação e você não vai conseguir o que você quer. Então, gente, aceita só que é o segundo e segue a sua vida em frente normal, tudo bem? O SI, pessoal, ele trabalha com grandezas, como nós falamos em um dos vídeos anteriores. Uma grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, tá bom? O SI ele tem grandezas fundamentais e grandezas derivadas. As grandezas fundamentais são aquelas de base, aquelas que eu uso como base
para trabalhar com todas as outras. E as outras são as derivadas, tá bom? Quais que são as grandezas fundamentais, pessoal? O comprimento, que nós já falamos que a unidade do comprimento é o metro, e o símbolo é o m. A massa, que a unidade é o quilograma, e o símbolo é o kg, tudo bem? O tempo, que a unidade é o segundo, e o símbolo é o s, tá? Temperatura, que é o Kelvin, que é o K. Alguns vão falar assim, professor Ricardo, mas por que não pega o Celsius como unidade de temperatura? Por que não pega o Fahrenheit como unidade de temperatura? Não, pessoal. Utilizou-se o Kelvin, que é a escala científica. Ela não é considerada uma escala termométrica, tá? Mas para a temperatura é o Kelvin. Corrente elétrica é o ampere, o símbolo é o A. A quantidade de matéria, pessoal, é o mol, que vocês já viram em química. Então, quando eu falo em quantidade de matéria, eu estou falando de mol. Intensidade luminosa é a candela, tá? E aqui, pessoal, tem algumas unidades derivadas. Eu tenho a área. Por que a área é uma unidade derivada? Porque eu peguei metro e metro para calcular uma área, tá bom? Vocês lembram como calcular a área, né? Ótimo. E vai ser o que? O metro quadrado. Densidade é o que? Quilograma por metro cúbico. Opa, peraí, eu tenho duas unidades fundamentais aqui. Por isso que ela é uma derivada, porque ela se baseou em duas unidades fundamentais. Da mesma forma o metro. E da mesma forma todas as outras. Tudo bem? Uma maneira prática, tá? Prática de eu saber quando que é uma unidade fundamental e quando que é uma unidade derivada, é o que, gente? Olha só, se eu tenho um símbolo sozinho, tá? Por exemplo, M, eu sei que é uma unidade fundamental. Se eu tenho um A, eu sei que é uma unidade fundamental. Agora, quando eu tenho mais de uma aqui, ó, aí, gente, eu já tenho que parar e analisar para ver se é realmente uma unidade fundamental ou derivada. Na verdade, vocês vão decorar isso aqui, gente. Vocês vão trabalhar tanto que vocês vão se acostumar com isso. Vai ficar cravado na alma de vocês. Então, vocês vão saber o que é uma unidade fundamental, tá bom? São 7 unidades fundamentais e com essas 7 eu construo todas as outras, tá? Que são as derivadas. Tudo bem, pessoal? Bom, essa aula encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que é o SI. Espero que vocês tenham assimilado a ideia de onde surgiu o SI, que é o Sistema Internacional. Eu espero que vocês tenham assimilado que o Sistema Internacional ele foi uma evolução do sistema métrico decimal, tá? O sistema métrico ele surgiu e para corrigir as imperfeições, ele evoluiu para o sistema internacional, tá bom? E o sistema internacional, pessoal, ainda está em construção, tá bom? Algumas unidades, elas foram remodeladas, como vocês viram, e essa remodelação vai acontecer mais vezes, tá? Com a evolução dos métodos de comparação, de comparações com... Enfim, vocês entenderam, né? A ciência ela está em constante evolução e constante construção. E é importante para nós estarmos sempre acompanhando. Tudo bem? Pessoal, fico por aqui. Aquele abraço, professor Ricardo. Não se esqueçam, tomem bastante líquidos, façam bastante exercícios de física, façam carinho no pet e fiquem bem. Até a próxima aula e tchau, tchau! Olha só as referências bibliográficas. Essas são super importantes também, tá bom? Tchau, tchau, gente!